sonho mais bonito está oculto em teu olhar. A verdadeira força se esconde na fraqueza. A esperança é certeza do dia novo que há de vir. Nós somos o seu povo, queremos te amar. Ensina-nos de novo o jeito de lutar. Espírito divino, vem conosco habitar. O teu povo vem guiar nesta latina escuridão. De noite se a lua, o sol no amanhecer. Nossa fé vem aquecer e alegrar o coração. Consolos rejeitados que possam resistir. Desperta a tua igreja pra neles te servir. Consolos rejeitados que possam resistir. Desperta a tua igreja pra neles te servir. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, nesse quinto domingo da Quaresma. Hoje nós celebramos mais um domingo onde estamos a caminho com Jesus para a celebração da Páscoa. E por isso você e eu somos convidados nesta caminhada a ser consolados por Deus, como ouvimos no prelúdio, a ser desafiados pelo Espírito de Deus para sermos uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que espalha esse amor de Deus. Você que vai nos acompanhar, sinta-se em casa, que esse momento de estarmos aqui reunidos virtualmente seja um momento todo especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero saudar também todos os nossas pessoas que vão ouvir e participar do culto através do canal da Comunidade Evangélica de Joinville, como também os nossos ouvintes pela Rádio Colom. Hoje esse culto está sendo transmitido pelos dois canais, pelo da Paróquia dos Apóstolos, pela Comunidade Evangélica de Joinville e também pela Rádio Colom. Que todos nós possamos estar em louvor e adoração a Deus, que é o que nos convida o próximo hino. Então cantemos juntos, Deus está conosco, que possamos nos unir com os anjos e louvar esse Deus que é santo. Cantemos. Senhor dos altos céus, tua força enaltecemos, com a terra e os anjos seus.
Senhor, e jubilam os arcanjos. Ó teu nome que é sem par, Sempre havemos de louvar. Sempre havemos de louvar. Todos dão louvor. Assim somos convidados e envolvidos por esse Deus que está entre nós, esse Deus que está em nós. E Ele também nos convida para chegarmos na presença dEle e reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, que eu e você cometemos diariamente. Nem sempre nos damos conta dos nossos erros, ou nem sempre queremos nos dar conta deles. Mas Deus nos chama, Deus nos convida para esse momento de confissão, para que eu e você possamos confessar e crer no perdão e receber esse perdão que traz alívio ao nosso coração. Então convido você a olhar para si mesmo e fazer a sua oração pedindo perdão ao nosso Deus. Oremos. Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Deus presente, Deus conosco, Deus que está entre nós. Por isso não há como fugir da Tua presença, não há como fazer algo que esteja oculto aos Teus olhos, pois Tu nos conheces profundamente. E diante de Ti, nós queremos confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados. Não que Tu não os conheça, mas nós necessitamos, Senhor, desse Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, para que nós tomemos consciência dos nossos erros, consciência que nossas palavras nem sempre são palavras boas, que nem sempre são palavras que edificam, para que nós tomemos consciência de que nem sempre nossas atitudes e ações são movidas pelo amor, pela generosidade, pela graça, pelo perdão, que nem sempre nossas intenções são boas, muitas vezes são movidas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela prepotência. Enfim, Senhor, não há como fugir diante de Ti. Por isso a nossa oração é: tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados, que a Tua infinita graça, Senhor, nos alcance, que ela nos liberte, para que ela nos transforme e nos faça cada vez mais conscientes dos nossos erros, para que possamos nos arrepender e nos voltar sempre de novo aos Teus braços. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, é o que nós pedimos em Teu nome. Amém. Que a graça e a infinita graça e bondade de Deus venha sobre você, meu querido, venha sobre você, minha querida, venha sobre nós, que ela nos sustente, nos renove, que ela nos erga a cabeça e nos faça perceber o amor de Deus sempre conosco. Por isso podemos cantar o próximo hino que nos convida a viver nessa misericórdia e bondade de Deus. Cantemos. conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me
a ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor, meu Senhor. Renova em mim, renova em nós, Senhor, o teu amor. Que você se sinta renovado, renovada. Que você receba esse perdão para perdoar. Que a graça do Senhor inunde o seu coração. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. A palavra será lida pelo Marco, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, os versos 12 a 16. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas 5, 12 a 16. Ouçamos a palavra de Deus. Bom dia. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar que para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia a lugares desertos e orava. Acolhemos esta palavra, acolhemos em nosso coração esse ato misericordioso de Jesus ao curar esse leproso. Jesus, ao curá-lo, ele não só apenas o cura de uma enfermidade, mas Jesus restitui a dignidade desse homem e dá a ele a oportunidade de viver, porque a cura de Jesus não é apenas para o nosso corpo, é também para a nossa alma e o nosso espírito. Que Ele sempre cure a nós, que a sua cura venha para nós e sobre nós. E por isso nós também somos convidados a confessar nossa fé, a nossa fé cristã, conforme as palavras do credo apostólico, pois essas palavras sempre nos lembram quem é o nosso Deus. Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito Santo. Por isso juntos vamos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos o próximo hino, que é também um convite a glorificar esse nosso Deus, esse Deus que nos sustenta, esse Deus que nos ampara, esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Cantemos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja
Esta é uma palavra cantada do livro de Apocalipse, quando nós estaremos reunidos louvando e adorando aquele que é, que era e que sempre será, o nosso Deus vivo, o nosso Deus real, o nosso Deus onde multidões de pessoas, vindo de todos os cantos, e os anjos cantando e louvando a grandiosidade do nosso Deus. Por isso os convido também para uma palavra de oração, para que o nosso coração esteja aberto para ouvir a pregação da palavra. Oremos. Senhor, Tu estás entre nós, o Teu Espírito nos dá entendimento e sabedoria, o Teu Espírito abre a nossa consciência e o nosso coração para receber essa palavra viva. Tu conheces cada um que está nesse momento, aqui ouvindo, Senhor, esta palavra. Toque, restaure, fortaleça, cure, dê a cada um de nós o poder de receber esse dom, essa graça que é a Tua palavra, que sustenta e ampara a nossa vida. Fale aos nossos corações, é o que pedimos em Teu nome. Amém. Queridos, talvez muitos não saibam, mas eu sou joinvilense. Estou aqui retornando à cidade de Joinville, depois de 30 anos fora em outras cidades, pastoreando e até mesmo estudando na Faculdade de Teologia em São Leopoldo. Já se passaram 30 anos e agora retornando aqui para a Paróquia dos Apóstolos. Então eu nasci e me criei em Joinville. E quando eu era pequeno, eu morava numa casa onde tinha um quintal muito grande. E nesse quintal, nos fundos, havia um pomar. E nesse pomar nós tínhamos várias árvores frutíferas. Eu lembro do abacateiro, do pé de ameixa, da goiabeira, do pé da videira, pé de araçá, de carambola. E eu acho que tinha laranja, tangerina e tinha outras ainda. E esse pomar, ele foi plantado pela minha avó materna. Ela gostava de plantar, ela gostava de ter o seu canteiro. E eu lembro que uma vez a minha mãe comentou comigo que ela questionou, porque minha avó, depois já de idade avançada, foi morar com a minha mãe, e ela perguntou para ela por que ela ainda estava plantando algumas árvores que levariam anos para dar frutos, se ela já era uma pessoa idosa. E aí a minha avó disse o seguinte, eu até me emociono, ela disse o seguinte: eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para os que virão, eu estou plantando para você, para os meus netos, e para aqueles que poderão desfrutar desses frutos. Aquilo, ao ouvir da minha mãe, isso me afetou profundamente, porque é isso que na verdade marca a nossa vida, é aquilo que a gente planta, mas não só para nós, a gente planta para o outro, a gente deixa marcas para o outro, a gente afeta a vida do outro, assim como somos afetados, assim como palavras, atitudes, ações nos afetam, também nossas palavras, nossas atitudes afetam outras pessoas. Por isso quero começar perguntando: qual tem sido as tuas marcas deixadas? Ou melhor, quais têm sido os teus afetos? Quando a gente fala em afeto, a gente lembra automaticamente de carinho, de atenção, de aconchego, mas afetos também podem ser negativos. Os afetos normalmente eles nos remetem a esse carinho, essa dedicação, mas eu posso afetar de maneira negativa.
Por isso, afetos tanto podem ser bons quanto ruins. E aí nós precisamos tomar consciência que afetos nós estamos transmitindo, que afetos nós estamos afetando a vida de outros. E aí eu quero ler uma palavra bíblica que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, que nos narra uma cura que Jesus realizou. E que essa cura afetou muitas pessoas e de maneiras diferentes. Vamos ouvir? E eu quero que você preste bastante atenção nesta palavra. Diz assim o evangelista: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venho nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Aqui está um cenário: Jesus numa sinagoga, numa casa de oração, e ali estavam os líderes, os religiosos, haviam pessoas e uma mulher encurvada, uma mulher que sofria de uma doença em que ela não podia se levantar, ela não podia se erguer, ela ficava só olhando para o chão, encurvada. Talvez trazendo essa situação, atualizando para a nossa vida, essa situação da mulher encurvada, eu fiquei pensando também quantas vezes nós nos sentimos assim. Não precisamos necessariamente ter uma doença de coluna que vai nos encurvando, mas muitas vezes nós vamos nos encurvando. E por que às vezes nos sentimos assim? É como aquele dia que você acorda de manhã e você não quer sair da cama. É como aquele dia que você termina o trabalho e não quer voltar para casa. É como aquele dia que você fica se perguntando pelo sentido da vida, porque você está só olhando à sua volta, o chão, e você não consegue ver mais nada para frente. E muitas vezes são situações, foram palavras, foram atitudes que nos encurvaram e que nos deixaram assim. Talvez você esteja se identificando com a situação dessa mulher. Por isso, guarda ainda essa imagem, porque essa imagem ela é muito importante para aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, assim como fez na vida desta mulher. Porque vejam, o cenário aqui está em que ela foi para um culto, ela foi para a sinagoga, ela foi para adorar a Deus. Mas ela pelos líderes religiosos não seria curada. Jesus, ao demonstrar um afeto, mas um afeto positivo, um afeto de cura, um afeto que tivesse uma marca para dar a essa mulher dignidade, e deu a ela essa dignidade. Mas os líderes religiosos tinham um outro afeto.
Um afeto de que ela não poderia ser curada porque era sábado. Ela não poderia experimentar uma liberdade, uma restauração, uma cura, mesmo que sendo 18 anos de sofrimento, ela não poderia experimentar porque para eles a regra era mais importante que uma pessoa. Para esses líderes religiosos, o sábado determinava de que ela não poderia receber essa graça. E por isso coloca a regra acima da pessoa. E o que a gente vê nesse cenário, nesse movimento, meus queridos, é um movimento de uma espiritualidade libertadora, mas também de uma religiosidade opressora. Nesse mesmo ambiente está ali Jesus, onde dá a essa mulher um novo horizonte, uma nova dignidade, em que ela pode levantar a cabeça e olhar e aumentar o seu leque de opções e oportunidades, mas havia uma religião que deixava ela encurvada. Por isso é importante muitas vezes a gente até fazer uma certa distinção de religiosidade e espiritualidade. Algumas vezes eu tenho dito sobre isso, de que há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade, e saber dessa diferença e viver essa diferença é muito importante, é saudável para a nossa vida espiritual. Quando falo em religiosidade, estou falando de que é uma prática, de que é um conjunto de normas, de regras, que vão determinando a vida das pessoas. E muitas dessas regras não são libertadoras, pelo contrário, escravizam, deixam as pessoas com sentimento de culpa, deixam as pessoas mais aprisionadas, deixam as pessoas mais encurvadas. Enquanto que a espiritualidade de Jesus, o jeito de Jesus viver, porque Jesus confronta essa religiosidade plástica, o jeito de viver de Jesus, a espiritualidade que provém de Jesus, é uma espiritualidade viva, é uma espiritualidade em que a vida tem o seu valor, muito mais do que dogmas e regras. Por isso Jesus, ao confrontar os religiosos, ele os chama de hipócritas. Sim, porque Jesus está dizendo, chega, pare com isso, vocês são hipócritas. Vocês estão dizendo que eu não posso curar essa mulher porque é sábado, mas vocês levam seus gados, seus animais para a pastagem. Vocês pegam os seus animais e vão cuidar deles no dia de sábado. Isso é trabalho. Jesus está dizendo, olha, vocês querem julgar essa mulher e jogar sobre ela um peso que nem mesmo vocês conseguem suportar. E sabe qual é o problema da hipocrisia, meus queridos? É esse. Os hipócritas querem que os outros façam aquilo que eles não fazem. Os hipócritas querem que as pessoas se submetam àquilo que nem eles se submetem. Então por isso Jesus chega, parem com isso, parem de enganar o povo. Parem de dizer que essa mulher não pode ser curada, sendo que vocês trabalharam nesse dia. E isso muitas vezes nos parece familiar, não é verdade? Muitas vezes as pessoas julgam e condenam outras pessoas por ações que elas mesmas fazem no secreto. Que elas mesmas fazem às escondidas. Por isso que Jesus nos alertou, não julguem, não julguem. Porque se julgar, você será julgado com a mesma medida. O que ele quer dizer com isso? É a mesma medida, se você usa um tamanho de julgamento, é nesse tamanho que você vai ser julgado.
Quanto maior a medida, quanto maior o julgamento, maior será o julgamento sobre você. Por isso ele nos alertou no Sermão do Monte: não julguem, não condene, não cabe a mim nem a você esse papel. É interessante que no Sermão do Monte Jesus vai trabalhando muito desses valores, desse princípio, dessa vida da espiritualidade. Ele vai dizendo quem são os bem-aventurados, quem são os felizes. E aí a gente vai percebendo o quanto nós precisamos ser transformados por esse Deus, que a religião não vai ter esse poder de nos transformar. Não é a religião que vai nos tornar mais parecidos com Jesus, meus queridos. É o próprio Cristo que transforma a nossa vida para nos fazer mais parecido com Ele. Isso é obra do Espírito Santo. É Deus em nós nos transformando. Nessa narrativa dessa cura que acontece no sábado, que Jesus é confrontado, onde a lei está acima da pessoa, nós podemos aprender e talvez guardar no coração de que Jesus sempre vai colocar a pessoa humana acima das regras e das leis. Porque o olhar de Jesus sempre é um olhar compassivo. O olhar de Jesus é um olhar para o coração do outro, da aflição do outro. Aquela mulher não estava apenas encurvada por uma doença física, mas ela também estava sendo encurvada por anos de discriminação. Sim, porque naquela cultura, uma mulher, já por ser mulher, era discriminada. Uma mulher enferma já não poderia agir, não poderia, quem sabe, ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa trabalhadora. Enfim, ela já tinha um estigma de sofrimento. E aqui isso vai encurvando. Quem sabe as piadas, as zombarias que ela ouvia das pessoas. Quem sabe a rejeição que alguns tiveram por ela ter esse problema que não a convidavam, não conviviam. Sim, porque algumas pessoas se sentem assim, por ter enfermidades ou algum problema. E cada vez vai encurvando. E aí vem uma religião opressora e faz ainda, dá mais um pouquinho para encurvar. Não. Não é essa religião, não é essa fé, não é essa espiritualidade para o qual o nosso Cristo se revelou e se mostrou para nós. Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos curar, Ele veio para trazer essas palavras, como disse a mulher, está curada, ou como lhe disse para o cego, veja, enxerga, vá. Ou como disse ao paralítico, tome o seu leito, tome a sua maca, vá e ande. Essa é a proposta de Jesus, é uma proposta de liberdade, de empoderamento. É uma proposta de dar às pessoas, não um encurvamento, mas elas se sentirem eretas, e de poder olhar para frente, de poder olhar para a vida como novas oportunidades. Olhar para a vida confiantes, olhar para a vida com uma espiritualidade que dá a elas a percepção desse Deus que está presente. Por isso podemos dizer que o nosso sábado não é um dia, o nosso sábado é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o nosso Shabat. Ele é o nosso descanso. Ele mesmo disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu darei descanso para os que se sentem abatidos. Jesus é o nosso Shabat. Você pode descansar nele, meus queridos, meu querido. Você pode descansar nele, minha querida. Você pode lançar sobre ele os teus pesos.
Os pesos que foram colocados sobre os teus ombros, os pesos que talvez você carrega desde a infância, carregue no seu coração que vai encurvando. Você pode entregar nas mãos dele e receber alívio. Talvez a nossa maior dificuldade seja querer ser curado. Parece contraditório, não é verdade? Por isso, algumas vezes, nas curas, Jesus perguntou: queres ser curado? Sim, uma pergunta tão óbvia, mas uma pergunta desconcertante. Porque se eu quero ser curado, eu quero sair da posição, talvez, que eu me acostumei. Quem sabe alguns não querem ser curados porque gostam de ser vítimas, que gostam de ser coitadinhos, que gostam de sentir que são sofridos. Talvez alguns não queiram ser curados porque isso vai significar responsabilidade. Porque a cura de Jesus não é oba-oba. Jesus curava as pessoas e dizia: vá, agora vá para a vida, trabalhe, ganhe o que você perdeu durante esses anos. Conquiste aquilo que foi lhe tirado. Por isso é importante a gente querer ser curado. Não negar a nossa enfermidade. Não negar as nossas dores. Não negar os nossos pesos. Por isso podemos lançá-los nas mãos de Jesus. Há uma cura que Jesus nos dá, que nos liberta. E quem sabe essa cura que Jesus nos dá, faça-nos dar o próximo passo de procurar ajuda com alguém, com uma outra pessoa. Porque às vezes Deus usa, às vezes não, muitas vezes Deus usa o outro para nos curar. Pode ser um profissional, alguém na área da psicologia, da psiquiatria, da medicina, mas pode ser um amigo, pode ser uma amiga, alguém que tem uma caminhada maior, alguém que tem uma espiritualidade que agrega, que soma, que liberta, que não impõe mais peso sobre você. Quem sabe esse passo a gente também precisa dar, de buscar ajuda, reconhecer que precisamos de cura. Deixar aquelas palavras que a gente ouviu na infância, quando muitos disseram, talvez você experimentou isso, talvez não, mas muitos experimentaram aquelas palavras: você não é nada, você quando crescer vai ser um fracassado, você é uma pessoa que nem precisaria ter nascido. E essas palavras estão lá, martelando na nossa mente. E aí eu lembrei de uma história, enquanto estava preparando essa mensagem. Se ela é verdade ou não, eu não sei. Mas conta-se que um índio, ele foi pela primeira vez para uma cidade grande, foi para São Paulo. E uma pessoa o levou e acompanhou esse índio para vários lugares. E aquele barulho, carro, buzina, helicóptero, gente, multidão. O índio assustado, o índio pasmado, tentando se achar no meio daquele lugar. Porque você já andou no meio da multidão? Você já esteve numa cidade grande e você se perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu já tive essa experiência. É muito estranho. E de repente o índio diz: eu escuto um grilo. Eu escuto um grilo. Aí a pessoa do lado: como assim? Você está louco escutar um grilo? Aqui em São Paulo já há décadas não tem grilos. Eu escuto um grilo. E aí ele foi caminhando, foi até um canteiro. E lá no canteiro tinha um grilo na grama.
E aí a pessoa ainda do lado, pasmada, pergunta: como você escutou esse grilo no meio de tanto barulho? Como você conseguiu identificar esse som? E aí o índio respondeu: é que meus ouvidos estão acostumados a ouvir esses sons. Os meus ouvidos conseguem identificar esses sons. O que você tem escutado, meu querido? Quais são os sons que estão condicionando a sua vida? Porque a gente escuta aquilo que a gente está acostumado. A gente escuta aquilo que a gente se acostumou, se condicionou. Talvez muitas pessoas estão acostumadas e condicionadas, como disse, aquelas palavras lá atrás: você não é nada, você é um fracasso, você não deveria ter nascido. E fica ouvindo essas palavras e vão se encurvando. Diminua o volume dessas palavras. Diminua os sons dessas palavras. Escute a palavra de Jesus. Escute o som que vem de Deus, que diz: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Escute no seu coração e aprenda a discernir e a escutar. Quem sabe esse é um novo processo. Vamos aprender a treinar nossos ouvidos, a escutar essa voz, a escutar essa palavra. Isso não significa que a gente negue a realidade, que a gente negue as dores, os sofrimentos que estão à nossa volta, mas significa que a gente escuta a partir de Deus uma voz que diz: tu és o meu filho, tu és a minha filha, eu estou com você, eu te dou força para enfrentar, para erguer, para se levantar, para olhar novas oportunidades. Saia dessas escutas de ódio. Não escute essas hipocrisias religiosas. Não escute, não verbere esses sons que estão contaminando os nossos corações e nos levando ao extremismos. Não. Escute a voz do bom pastor, que disse: ame os seus inimigos, ore pelos que vos perseguem. Escute a voz do bom pastor, que diz: tu és a minha ovelha, eu sou teu, tu és meu, tu és minha. Que essas sejam as nossas marcas, nesses tempos difíceis, nesses tempos em que escutamos tanto ódio. Que as nossas marcas sejam de amor, de graça e de fé, a começar por você, a começar por mim. Amém. E nós queremos ouvir um vídeo que foi gravado pela Carla, juntamente com alguns membros aqui da Paróquia dos Apóstolos, que nos fala: a começar em mim. Você, ouvinte da rádio, escute. Você que está assistindo, veja e cante junto esse hino: a começar em mim. Sonhos
ele é muito tocante, porque ele é um convite para que algo novo aconteça a partir de você, a partir de mim. Como disse, ele foi preparado há um ano atrás, no início da pandemia, quando a Carla procurou reunir alguns aqui, membros da Apóstolos, alguns estão inclusive nos Estados Unidos, a Aninha lá, né, para gravar esse hino e deixar essa mensagem para nós. E que Deus continue ministrando nosso coração. Amém. Nós queremos ter um tempo de intercessão, um tempo onde eu e você somos convidados a orar por outras pessoas, a clamar. Nós precisamos clamar por toda a situação que estamos vivendo. Hoje são mais de 280 mil famílias que perderam seus entes. E a gente sabe que esse número não para. Isso nos assusta. Isso nos deixa preocupados. Também com os nossos familiares, com os nossos amigos. Por isso vamos clamar a Deus para que as pessoas que têm a responsabilidade de governar esse país, as decisões sejam tomadas a partir da vida, em todos os sentidos, tanto na saúde quanto na questão do emprego, da possibilidade de ganhar o pão diário. E eu quero convidar você também a lembrar de pessoas que vêm ao seu coração, de pessoas que nesse momento precisam que você ore e que você levante um clamor diante de Deus. Então vamos orar. Senhor, eu quero nesse momento, junto com esses irmãos e irmãs, interceder a Ti. Interceder por essas pessoas que nos são queridas, que vêm à nossa mente, nosso coração nesse momento. Algumas delas estão internadas, algumas delas estão em casa, passando por esse tempo de recuperação. Outras estão com outras enfermidades. Nós clamamos por cura, Senhor, por restabelecimento, por restauração na vida dessas pessoas. Nós a entregamos e as confiamos nas Tuas mãos, ó Pai, para que a Tua vontade seja feita na vida delas. Nós clamamos, Senhor, para que as pessoas possam ter consciência do cuidado, que elas não cuidem apenas de si, mas também do outro, que essa seja a nossa marca, a marca do cuidado, que esse seja o nosso afeto, um afeto compassivo, Senhor. Por isso permita que as pessoas entendam que nesse momento elas precisam cuidar também do outro. Também intercedemos, Senhor, pelos nossos governantes, pelas autoridades que precisam decidir e que tenham as decisões certas, corretas, justas. Livra-nos, Senhor, desses extremismos. Livra-nos, Senhor, desses radicalismos. Livra-nos, Senhor, desse discurso de ódio de todos os lados. Transforme e cure, Senhor, também o nosso povo. Dá-nos um olhar compassivo, principalmente para os que sofrem. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, desperta a Tua igreja, vivifica a Tua igreja, Senhor. Seja aqui na paróquia dos apóstolos, na sede, na comunidade evangélica de Joinville, em todas as comunidades, na nossa ICLB e em todas as igrejas cristãs. Clamamos pelo mover do Teu Espírito sobre nós. E tudo mais, nós entregamos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida.
Que você receba dele a cura para você se levantar, para olhar para frente, ter novos horizontes. Que Deus te erga e te fortaleça todos os dias. Que você tenha a bênção de ouvir a sua voz em todos os momentos. A voz que diz: você é meu filho, você é minha filha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo o mal, que Ele te proteja e te mantenha sempre em comunhão com Ele. E vá, meu querido, para servi-lo. Vá, minha querida, para servi-la nesse mundo de Deus. Amém. Cantemos o último hino e assim eu me despeço, desejando essa bênção para você e também convidando para os nossos próximos cultos online, tanto da comunidade evangélica de Joinville, como também os da paróquia dos apóstolos. Todos são bem-vindos e os acolhemos em nome de Jesus. Estaremos todos com Jesus, pelo seu